O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é alvo de operação na Polícia Federal. A gente inicia a partir de agora a nossa transmissão aqui do All News. A gente vai receber aqui juristas, os nossos colunistas, a gente vai entender essa operação da Polícia Federal e também esse julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Jair Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente em Brasília e no escritório dele do PL. Bolsonaro vai ter que usar tornozeleira eletrônica e ser monitorado 24 horas por dia. Bolsonaro também está proibido de acessar as redes sociais e ter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também proibiu Bolsonaro de falar com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos licenciado. Ele está proibido de falar com o próprio filho, segundo essa determinação da Justiça. Ele que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, inclusive articulando com o governo de Donald Trump. Bom, essa é a notícia forte desta manhã. A gente está acompanhando o noticiário e as consequências disso. Eduardo Bolsonaro já foi às redes sociais para também se pronunciar a respeito dessa operação da Polícia Federal, que o pai dele é alvo. E a gente vê aí a repercussão do filho dele, Eduardo Bolsonaro, nas redes sociais. Alexandre de Moraes redobra a aposta e após vídeo de Bolsonaro para Donald Trump ontem, Moraes ordenou hoje Bolsonaro a usar a tornozeleira eletrônica, não poder sair de casa entre 7 horas da noite e 7 horas da manhã, não usar as redes sociais, ele está proibido de se comunicar com os embaixadores e diplomatas estrangeiros, não pode se aproximar de embaixadas, não pode falar com outras pessoas sob investigação. Eu e meu irmão Carlos estamos sob investigação. Ele coloca aqui a notícia, inclusive, que acaba de sair e a determinação justamente de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Já estou em contato aqui com o nosso colunista Josias de Souza para que a gente possa entender esse dia de hoje, essa operação e por que Bolsonaro é alvo dessa operação. Olá, Josias. Bom dia para você. Bom dia a você, Fabíola, bom dia a quem nos acompanha. Vamos lá, o dia começa bastante quente. Pelo que a gente está acompanhando, Josias, a gente ainda não tem todos os detalhes, o que motivou essa operação contra Jair Bolsonaro, mas as informações que a gente tem até o momento é de que foi justamente essa articulação que está acontecendo nos Estados Unidos de obstrução da justiça aqui no país, diante do pedido, inclusive, de Donald Trump para que Bolsonaro seja livre do julgamento que ele está enfrentando no Supremo Tribunal Federal. E aí, o ministro Alexandre de Moraes toma essa atitude. Está correta essa atitude? Como é que você analisa, Josias? Atitude corretíssima, Fabíola. O tribunal precisava tomar essa atitude. Na prática, o Supremo bloqueou uma rota de fuga que o Trump havia traçado para o Bolsonaro. Bloqueou também o esforço do clã Bolsonaro, que tem um dos seus membros, o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, tramando contra o interesse nacional, bloqueou o esforço da família para impor constrangimentos a autoridades no Brasil e tentar obstruir um processo. Claramente, o esforço da família era no sentido de impedir a aplicação da lei. Então, tivemos a carta do Trump para o Lula, e uma carta absolutamente destrambelhada, em que o Trump impõe uma tarifa de 50% a todas as exportações do Brasil e condiciona o levantamento dessa sanção a interrupção do processo contra o Bolsonaro no Supremo. Interrupção imediata, segundo o termo utilizado pelo Trump. E, na sequência, toda a família, o próprio Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, o irmão no Senado, Flávio Bolsonaro, e o pai, o réu que está a caminho da cadeia, todos passaram a ecoar o discurso segundo o qual a aprovação de uma anistia
no Congresso Nacional, resolveria o problema. Aprovada a anistia, o Trump suspenderia a sanção. E, como se tudo isso fosse pouco, Fabiola, houve uma tentativa do Bolsonaro de emplacar a tese segundo a qual, se o Supremo lhe devolvesse o passaporte, ele poderia viajar aos Estados Unidos e negociar com o Trump a suspensão dessa tarifa. O próprio aliado de primeira hora do Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez gestões no Supremo, conversou com pelo menos 2 ministros no Supremo, sondando sobre essa possibilidade de liberação do passaporte do Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos, hipoteticamente, para negociar algo que não cabe a ele negociar. Ele é, hoje, um ex-presidente da República com uma corda criminal no pescoço e prestes a ser enviado para a cadeia. O julgamento se dará em setembro, e se tudo correr como preconiza o devido processo legal, ele pode ser preso em outubro. Então, o Bolsonaro, antes do Natal, estará com uma sentença criminal condenatória pendurada no pescoço e com um mandado de prisão expedido. Essa é a situação dele. Aí vem o Trump com esse lero-lero, segundo o qual ele estava sendo perseguido, que há uma caça às bruxas contra o Bolsonaro do Brasil. Então ele preparou o ambiente para a eventual concessão ao Bolsonaro de um asilo político. Então bastaria ao Bolsonaro, condenado ou às vésperas da condenação, se encaminhar para a Embaixada dos Estados Unidos e pedir asilo político. O Trump deu todos os sinais de que, se isso ocorresse, ele concederia o asilo gostosamente a esse personagem que ele classifica como um personagem perseguido. Então, como disse Fabiola, o que o Supremo fez foi adotar uma providência cautelar. A medida que foi adotada hoje, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, é uma medida cautelar, ou um conjunto de medidas cautelares. E saiu barato para o Bolsonaro, porque ele poderia ter, o ministro do Supremo poderia ter decretado a prisão preventiva do Bolsonaro, mas ele preferiu a modalidade menos gravosa, a modalidade mais branda, que foi a adoção de um conjunto de medidas cautelares que incluem a reclusão domiciliar noturna, não pode sair de casa de noite, Bolsonaro, uma tornozeleira eletrônica, a proibição de falar com o filho nos Estados Unidos ou com outros investigados, não pode nem chegar perto de embaixada, Fabiola, o Bolsonaro, quiçá entrar numa embaixada, aí mesmo que ele não pode mesmo. Então, foi uma medida muito apropriada, desejável e necessária, Fabiola. Em instantes teremos a análise do nosso juiz, jurista, colunista aqui do UOL, Walter Mairovich, mas antes vamos justamente a essa medida, Josias. A gente está em contato com a Letícia Casado, que trouxe essa informação logo cedinho aqui no UOL para a gente sobre essa operação contra Jair Bolsonaro na casa dele, na sede do PL. Essa operação que foi autorizada por Alexandre de Moraes, por conta de uma representação da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Então, quer dizer, não é uma ordem, algo que vem apenas da cabeça de Alexandre de Moraes, não é isso? Letícia Casado, bom dia. A gente queria saber qual é exatamente a ordem de Alexandre de Moraes e o que está incluso aí nessas restrições a Bolsonaro a partir de agora. Fabiola, bom dia. Bom, a apuração que eu tenho até agora, lembrando que esse processo ainda está em sigilo, em segredo de justiça, vai tudo na linha do que o Josias estava falando agora, que essas medidas cautelares são justamente para evitar uma ação mais forte por parte do ministro Alexandre de Moraes, que seria a decretação de uma prisão preventiva, porque o objetivo é colocar um freio na família Bolsonaro, que vem atuando contra os interesses do Brasil, segundo o judiciário brasileiro está entendendo. Entre essas medidas estão, ele tem que usar tornozeleira eletrônica, ele está no caminho agora aqui em Brasília para colocar essa tornozeleira, não pode acessar redes sociais, recolhimento domiciliar, ele tem que ficar em casa entre 7 da noite e 7 da manhã, proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas, não pode se aproximar de embaixadas e proibição de se comunicar com outros investigados.
que aí acaba atingindo também o filho dele, Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essa questão das embaixadas. Lembrando que no fim do ano passado, eu e a Raquel Landim, a gente fez uma entrevista com o Jair Bolsonaro, em que ele falou aqui pra gente no UOL, que seria, que não descartava a possibilidade de se refugiar em embaixada caso ele fosse condenado no processo por tentativa de golpe de Estado que está correndo no STF. Bom, o Bolsonaro está no caminho agora para colocar essa tornozeleira eletrônica. O repórter Matheus Coutinho está acompanhando esse trajeto. Ele também confirmou a apreensão de dólares na casa do Bolsonaro e a gente está tentando juntar agora esses quebra-cabeças. Segundo o Matheus Coutinho, foram 14 mil dólares e 8 mil reais apreendidos na casa do ex-presidente Bolsonaro. Estamos juntando aqui todo esse quebra-cabeça para conseguir contar melhor essa história para vocês, Fabiola. Não, muito obrigada, Letícia. Bom, hoje é isso. A gente vai ficar direto aqui até 1h da tarde. Qualquer novidade você volta, a você e a equipe de Brasília para nos trazer mais informações.